Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Não tem jeito, né, gente? A semana começa com o olho na quinta-feira, o derby no Allianz Parque, o Palmeiras até venceu, né, na rodada, né? O Guarani também, tá pontuando legal, tá com 11 pontos, mas o Corinthians tem 15. A campanha do Corinthians é muito boa. O que deixa aquela desconfiança, né? Aquele ponto negativo é justamente a derrota no teste mais forte, que foi no Majestoso e da maneira como ela aconteceu. Mas Ramon e Emiliano estão dosando bem, estão preservando os jogadores e o último derby ocorrido ano passado na Neoquímica Arena ainda está na retina do torcedor, né? Com aquela cabeça de porco que foi jogada no gramado, né? O clássico da cabeça de porco, com Yuri Alberto, Rodrigo Garro, aquele 2-0 que empurra o Corinthians para escapar definitivamente do rebaixamento e mais do que isso, né? Se classificar para a Libertadores naquela sequência incrível de vitórias. O Corinthians segue tendo boas vitórias, perdeu esse jogo para o São Paulo, mas segue vencendo. Depois dali venceu mais duas, tem 15 pontos. Só não é líder por uma questão de saldo aí, porque o Mirassol e o São Bernardo fazem campanhas espetaculares, têm os mesmos 15 pontos. Então o Corinthians está bem no campeonato. Claro, tem um embate contra o Palmeiras que vai ditar muita coisa, né? Em termos de expectativa do time ali na frente. Dia 19 tem o confronto pela pré-Libertadores e tem o Novo Horizontino nessa segunda-feira. Poxa, Chico, como assim? 48 horas depois? É uma maluquice, gente, uma maluquice, mas exatamente porque na semana do dia 19 tem rodada do Paulista e o Corinthians lá enfrentaria o Novo Horizontino, esse jogo da 11ª rodada ele foi antecipado para o Corinthians jogar agora e depois folgar no Paulista e poder jogar a competição continental. Então, obviamente, dentro de um planejamento, o Ramon Dias vai ter que preservar praticamente todo mundo, né? Porque os caras jogaram no sábado, alguns, né, evidentemente, e depois tem clássico na quinta-feira. Então, assim, a temporada está começando, alguns jogadores ainda não estão na sua plenitude física. O Thales Magno, que ia viajar para os Estados Unidos, os caras seguraram porque ele tá voando. Então, tipo assim, fica no embalo aqui, né? Trata bem pra você jogar na quinta-feira contra o Palmeiras, depois você viaja, resolve a tua vida. E o Corinthians, pelo que eu tava vendo em termos de classificação, a Inter de Limeira, que está no grupo ali, que é a terceira colocada, tem só 4 pontos. O Corinthians tem 15. Então a distância tá muito grande. A gente está falando de 11 pontos de diferença. Ainda não dá para dizer matematicamente que o Corinthians está classificado, né? Porque se classificam os dois primeiros, né? E o Mirassol está justamente no grupo do Corinthians, né? Os dois têm 15 pontos, mas pelo menos em segundo dá para passar, né? Mesmo que seja nos critérios. Não dá para dizer que ainda já passou, porque, enfim, se a Inter de Limeira ganhar todos os jogos e o Corinthians perder todos, aí o Corinthians não classifica. Mas assim, acho que mais uma vitória em 6 jogos, o Corinthians deve praticamente confirmar sua classificação. Se não, ali na frente vai acontecer, tá? Exatamente por essa pontuação muito boa que o Corinthians vem construindo. Então, para esse jogo contra o Novo Horizontino, não tem jeito. Você tem que dar uma dosagem, assim, né? De alguns jogadores que daqui a pouco entraram no segundo tempo e eles podem jogar, os que começaram dificilmente, né? O Memphis Depay, por exemplo, o Ramon, na própria entrevista coletiva depois do jogo contra o Noroeste, já disse que ele tá fora porque ele tá com desconforto no tornozelo. Então ele vai trabalhar para ficar 100%, obviamente, visando o jogo contra o Palmeiras. Então o Memphis tá fora. E acho que ele estaria fora de qualquer forma, tá? Ele até não entrou no confronto anterior contra a Ponte Preta, ficou no banco de reserva, uma chuva danada naquele jogo lá em Campinas, e atuou contra o Noroeste e agora vai ser preservado também. Começo de temporada, sempre falo aqui, o Memphis também chegou um pouco fora de ritmo quando ele chega no Corinthians no ano passado, depois ele se soltou e vocês viram o que aconteceu. Então, calma com ele, tem que tratar e cuidar bem dele, e eu acho até que ele jogou bem contra o Noroeste, tá? Mesmo de meia, mesmo atrás do ataque, acho que ele jogou bem. Agora, algumas novidades podem aparecer. Tô tentando montar o time aqui, por exemplo, o Matheus Donelli, eu acho que, né, se bem que goleiro é uma posição diferente, né? E o Hugo foi estrear apenas há 2 jogos, se não me engano. No jogo contra o São Paulo, 3 jogos, né? Foi quando ele fez a estreia dele num clássico. Então o Hugo, se precisar de sequência, bom, bota o Hugo pra jogar, que acho que não vai ter problema nenhum, né? O goleiro tem uma questão diferenciada aí que eu acho que tem que ser trabalhada. Se não, ok, dá mais uma chance pro Donelli aí, né? Já que a gente tá falando de 48 horas entre um jogo e outro. Na lateral direita tem uma questão, porque o Mateuzinho tá machucado, não se recuperou ainda. O Léo Maná tá jogando
praticamente todos os jogos, e se o Mateuzinho não tiver a pleno na quinta-feira, o Léo Maná vai ser titular. Então não faz muito sentido o Léo Maná jogar sábado, segunda, depois de 2 jogos, jogar o terceiro 48 horas depois e jogar na quinta. Aí você pode estourar o moleque. E ele foi até bem elogiado pelo Ramon, né, pelas combinações que ele vem fazendo com o Carrilho pelo lado direito. E aí teria a chance para o menino Jacaré, um menino do sub-20, né, que subiu para o profissional e que poderia ter uma chance na lateral direita. Tá bom, vamos ver, né? Até porque o Léo Maná ainda não empolgou, né? Ele tá fazendo os jogos corretos e tal, ele é da posição, mas ele não deu aquela animada, assim, né, no torcedor. Então, bora testar o Jacaré, né? Mais um menino da base, vamos lá. Na dupla de zaga, eu gostei muito daquele jogo contra a Ponte, do Félix Torres e do João Pedro. Aliás, o João Pedro eu tô gostando desde que ele entrou. Cara, não vi um jogo ruim desse moleque ainda. E o Félix Torres fez a melhor partida da vida dele no Corinthians nesse jogo contra a Ponte. Então, dá uma sequência para eles, né? E aí preservam o André Ramalho e o Kaká, que hoje potencialmente são titulares. Na lateral esquerda, tem uma tendência aí do Ramon escalar o Hugo. Bota o Palácios. Quem não vai ser titular contra o Palmeiras, né? Concordam? Vai ser o Bidu. Até pela sequência e tal. Eu sei que tem uma questão física aí. Tem uma preocupação também com os gramados, né? Gente, é só você olhar no Brasil inteiro, é difícil você não achar um jogo que não esteja chovendo. E aí o campo fica pesado, a propensão de lesão é maior. Eu entendo tudo isso. E eu entendo o cuidado com o Palácio, mas põe o Palácio. Eu quero ver mais do Palácio. O Palácio tá jogando muito pouco ainda. Pô, ele tá recuperado, já tá treinando faz tempo. E o Hugo, assim, né, não convence, né, gente? Então bota o Palácio, mas eu acho que vai o Hugo. Meio campo. 2 jogadores que estavam suspensos contra o Noroeste, teoricamente, então eles podem jogar agora na segunda e na quinta. Tô falando do Martínez e do Alex Santana. Bota os dois para jogar, né? Abre o meio campo com o Martínez, põe o Alex Santana. E aí, nesse outro volante, esse outro meio-campista, nem acredito no que eu vou dizer, mas o Charles entrou tão bem contra o Noroeste, que eu penso o seguinte, pô, então dá uma sequência, né? Pra não achar que ele tava de aniversário naquele jogo, que ele, tipo, né, jogou o que não jogou na vida e tal, e ele realmente entrou muito bem, deu assistência pro Thales, ele foi raçudo, ele foi brigador, ele participou muito do jogo. Dá uma sequência, põe o Charles. Mas ele pode botar o Rian. E aí, o Héctor Coronado não, né? O Igor Coronado não, porque provavelmente ele vai jogar na quinta. O Garro começou agora a trabalhar com o grupo, então ele está sendo preparado para o jogo da pré-Libertadores. E aí, sem Coronado, sem Thales Magno, menino Luiz Eduardo deve ganhar mais uma chance. Ele que entrou no segundo tempo contra o Noroeste, mas muito pouco tempo para a gente poder vê-lo, né? Seria interessante ver o Luiz Eduardo. Aí vai pro ataque. E aí tem uma prévia de Héctor Hernandes e Pedro Raul, ou até o Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo, só no jogo contra o Noroeste. Mas aí acho que não, né? Aí deixa o Yuri para quinta-feira. Aí seria Héctor e Pedro Raul, 2 centroavantes. Vamos lá, né, gente? O Romero começou o jogo como titular, então, e o Romero não desembarcou ainda em 2025. O Emiliano foi perguntado sobre o menino Kaique, que tá demorando a receber oportunidades. E eu tô tentando... a gente tá falando de 2 centroavantes, né? Pô, não tem um atacante de lado? Tem, o Kaique. O Guinegão também faz mais a função de área, né? Mais centralizado e tal, que também acho que poderia botar pra jogar, tá? Pra gente poder ver um pouco no profissional. Mas o Kaique, justamente pra você ter um segundo atacante, seria fantástico, seria excelente pra você dar chance pro moleque. E aí ele foi questionado no último jogo, o Emiliano, ele ficou meio bravo, dizendo, todo mundo vai ter a sua chance, mas ele tem que fazer por merecer. Bom, a gente não acompanha os treinamentos, não acompanha o dia a dia, mas é fácil falar isso sobre moleque, né? Como é fácil falar isso sobre um jovem, né? Não, ele tem que fazer por merecer, ele tem que... Vocês já viram ele falar isso sobre o Pedro Raul? Sobre o Romero? Não, né? Aí não cresce desse tamanho na coletiva. Já pensou dizer, pois o Pedro Raul não tá jogando porque ele tem que fazer por merecer. O Romero, o que o Romero está fazendo por merecer é a pergunta que eu faço pra vocês. Então não dá pra dar uma chance pro moleque, que foi destaque da Copinha do ano passado e que até agora não recebe oportunidades, até pra gente ver, gente, realmente, no profissional, o moleque não desabrocha, volta pra treinar, não rola, tudo bem, mas a gente não viu. E hoje o Corinthians tá precisando desse cara. Não tem um jogador de lado ali, vai ter 2 centroavantes. Então, sei lá, é só uma projeção aqui e uma expectativa que eu teria pra esse time contra o Novo Horizontino. Bom time, hein? Do Eduardo Batista, arrancou uma vitória contra o Palmeiras, por exemplo, recentemente, não subiu
para a elite do futebol brasileiro, de novo, pelo segundo ano seguido, por um pontinho na Série B. É um time muito bem treinado, perdeu vários jogadores, é verdade, mas é muito bem treinado. Então não vai ser um jogo simples, até porque o Corinthians vai estar bem descaracterizado.